Meus caros, vivam, já sei que estão a rir, já viram que eu tenho aqui no meu lado esquerdo, no vosso direito, é uma cantora, ou era, não sei bem, que de vez em quando tem que aparecer, mesmo que não lance nenhum disco, nenhuma canção, nenhuma música, não faça nada, mas tem que aparecer. E ao aparecer, já que não é através da música, tem que ser através de outra coisa qualquer. E portanto, neste caso, ela aparece dizendo, já ninguém se lembrava de mim, há muito tempo que eu não estou nas televisões, então vou-vos dizer uma coisa, eu fui alvo de um assédio sexual aos 18 anos. E acreditem em mim, ela já tem mais de 18 anos, há uns bons aninhos, não é? É como eu digo, aguardamos as cenas dos próximos episódios. Realmente, quando as pessoas não têm nada para mostrar e com medo que se esqueçam delas, inventam qualquer coisa, um restaurante muito bom, uma viagem, umas férias, isto ou aquilo, e neste caso nem isso. Neste caso, lembrou-se que aos 18 anos tinha sido apalpada ou assediada sexualmente. Aos 18 anos, lembrou-se agora. Bom, meus caros, a culpa não é dela. A culpa é de quem lhe publica estas poucas vergonhas. Isto são autênticos insultos à inteligência de cada um. Mas enquanto ela tiver amigos nos jornais falidos, como este, JN, o JN, como sabem, é o diário do Largo do Rato, e outros, que praticamente é tudo, enquanto tiver amigos da extrema-esquerda nestes jornais, nestas televisões, nestas revistas, todas falidas ou a caminho da falência, enquanto estes tipos não forem postos na rua pelos seus administradores, que um dia tenham uma reunião com eles e disserem assim, olhem amigos, vocês são todos de esquerda, tudo bem, desde o 25 de Abril são todos esquerdões, estão à vontade. O problema é que nós estamos na falência, portanto não podemos continuar a pagar-vos ordenados principescos por mês para vocês fazerem a apologia do Partido Socialista ou do Bloco de Esquerda. Esses partidos que vos paguem, em vez de sermos nós, está a ver, o Bloco de Esquerda ou o Livre ou o PS, que vos paguem os ordenados. E então vocês até podem continuar aqui, a gente paga a luz que vocês gastam. É para os ordenados é que não. E quando isso acontecer, não teremos mais poucas vergonhas destas. Mas enquanto isso não acontecer, continuamos a assistir a estes aparecimentos milagrosos de gente que não tem nada para dizer e, portanto, que não devia aparecer. Mas lá está. Enquanto não puserem aquela gente na rua, isto vai acontecer ciclicamente. Esta é uma notícia, para mim, a todos os títulos escandalosa, porque ela vem confirmar aquilo de que eu venho falando já há boas semanas. É que os fundos da Segurança Social, os tais fundos que a esquerda diz que não há, que não existem, que estão em risco, e por isso o fator de sustentabilidade tem que ser cada vez maior, e por isso os reformados têm que entrar na reforma cada vez mais tarde, até aos 70, 80, 90, sei lá quantos anos. Desmentindo tudo isso, está aqui a notícia. A notícia que eu vos tenho vindo a dizer, que afinal de contas, o que mais há é dinheiro. O que mais há é dinheiro na Segurança Social e dinheiro que lá está desde 1989 que nunca foi usado. Mais de 47 mil milhões de euros. Nunca ninguém usou, não é preciso. E porquê é que não é preciso? Porque a própria Segurança Social, ano após ano, o seu exercício é positivo. Quer dizer, dá lucro. Quer dizer, tem excedentes. Não é preciso tirar nada, não é preciso ir buscar nada a esse tal fundo de sustentabilidade ou de estabilidade, que é assim que se chama, porque não é preciso. Por exemplo, o ano passado, o lucro, por assim dizer, que é o chamado excedente da Segurança Social, foi de 6.700 milhões de euros. Não foi 6 mil euros, não foi 6 milhões de euros, foi 6.700 milhões. Portanto, é 1 milhão vezes 6.700. No ano anterior, tinha sido de 5.500 milhões. No ano anterior, tinha sido 5.400 milhões. Quer dizer, cada ano que passa, este lucro, este excedente é maior. E aqui vem a senhora, mas isto é tudo ocultado pelas televisões, pelos comentecos, pelos analisadores, os analistas, estão todos caladinhos, são todos de esquerda, estão todos caladinhos. Mas esta senhora veio dizer que os fundos da Segurança Social voltam a salvar as contas do Estado. É que há tanto dinheiro que metade, por lei, metade deste fundo de estabilidade, por lei, tem que ser investido em dívida pública. É tanto que metade não pode lá ficar, à espera de ser preciso, porque já vimos que não é preciso. Então, metade do dinheiro que lá há, que neste momento são 42 ou 43 mil milhões de euros, metade tem que ser investido todos os anos na dívida pública. É o que salva o Estado. Quer dizer isto que os reformados estão a sustentar o Estado. Em vez desse dinheiro ir para reformados, também era dinheiro a mais, não era preciso tanto, mas em vez de uma parte ir para reformados, não. Metade vai para o Estado.
Quer dizer, o Estado que devia proporcionar um fim de vida o mais feliz possível, o mais descansado possível, com nenhum sobressalto para quem trabalhou uma vida inteira, para quem descontou uma vida inteira para o Estado, não. Esse dinheiro é para ajudar a pagar dívidas do Estado. E aqui está. Sem esta rubrica, as contas seriam outras. Sinaliza o Conselho das Finanças Públicas. Isto não é uma comenteca do jornal, é presidente daquele Conselho, que deixa ainda o aviso para a subida de despesa permanente e rígida. Mas só que não se vê. Ou seja, está-se a ver uma subida da despesa, mas ao mesmo tempo há uma subida do excedente que faz com que cada vez haja mais lucro. A despesa também sobe, é verdade, só que a receita sobe mais. E, portanto, apesar da despesa subir um pouco, como a receita tem subido mais, há sempre um lucro que cada vez é maior, de ano para ano, e que este ano bateu todos os recordes, 6.700 milhões de euros. Portanto, meus caros, duas conclusões a tirar. Primeiro, tudo o que nos têm dito sobre a sustentabilidade da Segurança Social é falso. A Segurança Social está mais sustentável do que nunca, porque dá lucro a cada ano que passa, e esse lucro cada vez é maior. Porque se esse lucro fosse cada vez menor, ainda podíamos pensar, bem, os lucros estão a baixar, isto daqui a X anos já não vai haver lucro, já vamos ter que desembolsar. Mas não, é que os lucros são cada vez maiores, a curva é ascendente, não é descendente. E, portanto, a cada ano que passa, nós temos mais dinheiro para esse tal Fundo de Estabilidade, que já vai com 43 mil milhões e que nunca foi usado. A prova de que nunca foi usado desde 1989 é a prova de que não é preciso ser usado. Nunca foi, em ano nenhum. E cada vez há mais lucro. Então expliquem-me porque é que a idade da reforma aumenta. Não pode aumentar. É uma falácia dizermos que cada vez vivemos mais. Ainda bem que cada vez vivemos mais. Mas como o lucro da Segurança Social também é cada vez maior, não há que retirar tempo de vida às pessoas antes de receberem a reforma. Não há que fazer isso. Pelo contrário, há que diminuir a idade da reforma para que as pessoas possam reformar mais cedo, para que possam usar melhor o tempo que lhes resta e, olhem, e para que possam comprar bens e para que possam continuar a pagar os impostos, porque quanto mais tempo viverem, mais impostos pagam. É verdade. Aqui está a prova. Esta imagem foi do nosso último Conselho Nacional, em Lisboa, onde se marcaram as eleições para as distritais, que serão no dia 28 de junho, e onde também houve a alteração dos estatutos, algumas normas internas para que as próximas eleições que vão ter que ser antecipadas, porque algumas delas seriam só no final do ano, por exemplo, Viseu seria só no final do ano, novembro, e vai ser antecipada, como todas, penso eu, até para o dia 28 de junho. Cá estaremos. E esta cara, infelizmente, tão conhecida, felizmente ficou em prisão preventiva. Eu nem quero avançar muito nisto, que isto é um monstro, isto não é uma mulher, é um monstro, porque ainda se fosse madrasta, por pior que fosse, agora ela é mesmo mãe biológica das crianças que abandonou numa floresta. Isto é inacreditável, eu nem quero falar sobre isto. Felizmente estão em prisão preventiva, tanto esta louca como o louco do companheiro, felizmente. Por falar em loucura, e agora não sei a proposta é que me veio isto à cabeça, esta senhora deputada diz que está censurada. Censuraram-na na CNN. A comentadora afirma que estava impedida de aceitar convites, mas também não a chamaram na CNN. Nunca mais a chamaram, graças a quem dirige aquilo já percebeu que não quer entrar em falência, tal como os concorrentes. Então, parabéns à CNN, que para mim é Communist News Network, é uma rede de televisão comunista, mas lá está, comunista, mas também não tanto, não é? Também não tanto. E há um barómetro DN Aximage. DN, como sabem, é o diário do Kremlin. E a Aximage diz que o PS abre 10 pontos de vantagem, 10 pontos, que é 1%, e a AD cai para a terceira força. Não fala do Chega, portanto o Chega deve ter desaparecido. E a mim ninguém me disse nada. Portanto, eu estou agora a saber que só há PS e AD. Mas, infelizmente para eles, tanto para uns como para outros, o Chega está em segundo. Agora, o problema é que isto não é realmente nenhuma sondagem, nem pode ser chamada sondagem, por isso eles chamam-lhe outra coisa qualquer. Podiam-lhe chamar uma posta de bacalhau, mas não, chamam-lhe um barómetro.
Ora, o barómetro, eles são tão analfabetos que nem sabem o que é um barómetro. O barómetro não serve para medir preferências políticas. O barómetro o que serve é para medir a pressão, e a pressão atmosférica, porque senão serão outro tipo de medidores de pressão, como os pressurómetros. A pressão atmosférica, que é, em princípio, a pressão atmosférica normal, não é? Ela é medida pelo barómetro. Quando há tempestades, a pressão atmosférica baixa, não é? Estamos numa depressão. Quando há muito calor, a pressão atmosférica sobe e, portanto, o barómetro o que faz é medir a pressão atmosférica do ar, mais nada. Esta fica de borla para vocês. O Presidente da República saúda o regresso dos detidos por Israel e condena humilhações públicas. Foi um fait divers, aquilo não foi bonito de se ver, mas nem se pode chamar aquilo, palavra de honra que não se pode chamar aquilo uma sevícia. Enfim, foi uma coisa mal feita, não devia ter acontecido, mas chamar aquilo que eles chamaram é algo também muito exagerado. Desculpem, vi agora que tinha aqui uns erros deste lado, falha na iluminação, já fui reparar. Portanto, quando o Presidente da República se preocupa com o fait divers, com o facto de haver lá 2 médicos que, a propósito, deviam estar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, porque foi o povo que lhe pagou a licenciatura, e falaremos disso mais tarde, e cada licenciatura de cada médico custa centenas de milhares de euros, e não foi exatamente para andar em flotilhas que o povo português lhe pagou as licenciaturas. Mas pronto, é assim, é a extrema-esquerda, é o fanatismo, nada a fazer. Agora, um Presidente da República a vir pronunciar-se sobre 2 fanáticos que se lembraram de ir, não sei para onde, lá para Gaza ou para Israel, para ajudarem em nada, ajudarem em coisa nenhuma, apenas para eles ficarem com os tais 15 minutos de glória a que cada um de nós tem direito, não é? Segundo as estatísticas. Bom, é mal demais. O Presidente da República não tem que se pronunciar nem sobre isso, nem sobre o atraso do padeiro que lhe abastece o pão lá nas Caldas da Rainha, se houver um atraso, se ele tiver um furo, ou se o carro avariar. Eu não estou a ver o Presidente da República vir dizer que o carro do padeiro avariou e, portanto, foi chato porque ele teve que comer o pequeno almoço um pouco mais tarde. Isto mostra o homem de Estado que ele realmente é. Esta palhaçada da flotilha paga por terroristas, e ia-me esquecendo de dizer isto, quem paga aquilo é o Hamas, por interpostas ONGs. O que aflige o nosso Presidente é isto. Portanto, 2/3 dos portugueses votaram nisto. Espero que comecem a perceber e a cair em si. É muito boa pessoa, nada contra ele, eu até o conheço pessoalmente, mas quer dizer, não é um homem de Estado, não é um homem de Estado. Parece, pois muito sério, fatinho, gravata, aquela coisinha, todo, muito ramalhianes, ao contrário do anterior, e nesse aspecto é bastante melhor, mas não é isto que se exige no Presidente da República, para não. Uma líder de uma rede de prostituição no Luxemburgo foi detida em Portugal. A sério? É como eu digo, procuras o marginal, procura em Portugal. Bem, mas não digam nada disto ao Luís, não é o Luís Montenegro, é o outro Luís, o das Neves. Um é negro, o outro é claro. O claro é o das Neves, o negro é o Primeiro-Ministro. Não lhe digo nada disso, porque um e outro, mas mais o das Neves, diz que não há nenhuma criminalidade em Portugal. Portanto, isto deve ter sido um caso isolado, às tantas nem em Portugal. Deve ser lá naquela terra que devia ser nossa e os espanhóis roubaram, não é? Já vos digo qual é a terra a seguir. E falei nisso no meu último vídeo. Portanto, não deve ser em Portugal, deve ser lá para os lados de Espanha. Terá recrutado mais de 40 mulheres, na sua maioria da nacionalidade ucraniana. Lá está, estrangeiros a cometer crimes. Isso é que é completamente impossível. Isso não pode ser. E recorreu a plataformas e sites, diz ele, a plataformas e sites na internet para aliciar as vítimas. Bom, meus caros, mas eu, lá está, por 2 motivos não posso acreditar neste tipo de notícias. Primeiro, porque fala em crimes e nós sabemos que em Portugal não há crimes nenhuns. Quem o diz é o Sr. Mai Robocop. E por outro lado, fala de criminosos que ao fim e ao cabo são estrangeiros. Portanto, mais inverosímil nem há crimes em Portugal, quanto mais perpetrados por estrangeiros. Se houver crimes em Portugal, eles terão que ser sempre perpetrados por portugueses e sempre militantes do Chega. Se não for assim, não há crime nenhum. Toda a gente sabe isto. A CUF prevê investir 120 milhões em Portugal até ao final do ano. E vai lá o nosso Primeiro-Ministro, o tal que é negro, Montenegro, e digo eu, enquanto o SNS agoniza e faz agonizar antes de tempo muitos
portugueses, especialmente aqueles que vivem no interior e que não têm acesso à saúde, se for um caso de urgência, é para esquecer, fica nas ambulâncias. A saúde privada, enquanto isso, ela cresce exponencialmente. Mas a saúde privada é um negócio. O Estado não financia a saúde privada. O Estado financia o SNS. Agora expliquem-me, como é que o SNS, com tantos milhares de milhões, que já vai em mais de 17 mil milhões por ano, está cada vez pior. E as pessoas todas a fugirem de lá. E mesmo assim, cada vez tem mais doentes, com toda a gente a fugir de lá. Funcionários públicos já desapareceu toda a gente, está tudo no ADSE, vai tudo aos privados. E como é que, apesar disso, os privados, que não recebem um tusto do Estado, como é que eles estão cada vez a se ingrar mais? Como é que eles estão cada vez mais prósperos a ponto de investirem milhões de euros por todo o país de norte a sul do país? CUF prevê investir 120 milhões, meus caros. Não são 120 mil euros. Não estão a compor as fachadas de um ou outro pequeno hospital de província. Não. Estão a construir hospitais de raiz. Enquanto o SNS morre a olhos vistos. Portanto, meus caros, isto é que eu não consigo entender. Alguém que me explique porque é que 17 mil milhões de euros por ano não fazem nada e, pelo contrário, apodrecem ainda mais o SNS. Alguém está a roubar, ou não? Não. E, meus caros, apesar do nosso My Robocop nos garantir que não há qualquer tipo de crimes em Portugal, a PJ deteve em Lisboa um estrangeiro condenado no Brasil por tráfico de droga. Portanto, é o que eu vos digo. Querem encontrar um marginal? Bom, procurem em Portugal. E, como não há criminosos estrangeiros, e muito menos brasileiros, aqui está um funcionário da Câmara que é encontrado morto e que deixa filha menor. Já se sabe quem era o homem encontrado morto e amarrado no Seixal e já se sabe quem foi, em princípio, quem terá sido o assassino. E, portanto, lá está. Queres encontrar um marginal, encontras em Portugal e criminosos não há, exceto aqueles que há. Gonorreia e sífilis disparam na Europa, que registra o valor mais alto de infecções sexualmente transmissíveis. De repente, meus caros, do nada, doenças que nós já pensávamos terem sido extintas, como, por exemplo, a tuberculose. Eu era pequenito. E já o meu pai me dizia, Joãozito, já não há tuberculose em Portugal, porque um tio meu, o irmão dele, mais novo, morreu de tuberculose em Castro Daire, nos anos 50, eu já não cheguei a conhecer, nasci mais tarde, e como ele, dezenas e dezenas de pessoas portuguesas morreram com o bacilo de Koch, com a tuberculose, naqueles anos de 40, 50, e ela foi, dizia-se, ela tinha sido extinta em Portugal. Bom, agora está aí outra vez, e não é só a tuberculose. A sífilis está a aumentar entre as populações heterossexuais, também não sei porque é que falam nisto, particularmente entre mulheres em idade reprodutiva. E aqui já se começa a perceber. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças alerta para a necessidade de serviços de prevenção acessíveis, acesso facilitado a testes e tratamento mais rápido. E eu só vos vou perguntar uma coisa, não posso dar a resposta se não cortam o vídeo imediatamente. Quem é que é o responsável pela entrada súbita deste tipo de doenças terceiro-mundistas, de um tempo que não é o nosso, de que nós já estávamos livres em Portugal? De quem é essa responsabilidade? De onde vieram estas doenças subitamente? Cabe-vos a vocês responder, porque se eu responder, já sabem, o vídeo é imediatamente cortado. Ventura acusa o governo de querer acabar com o Tribunal de Contas, mas o ministro responde, o ministro responde, quem quer acabar com um tribunal é o Chega. Ora, estão a ver? Portanto, a notícia era sobre o Ventura, mas ela depois é mudada, é alterada completamente, é manipulada para que seja o ministro a falar do Ventura. É o Ventura quem fala, mas quem fala afinal é o ministro a falar do Ventura, daquilo que ele disse. Isto é o jornalístico que temos em Portugal. Não se põe o Ventura a falar, põe-se alguém a falar do Ventura que ele terá dito assim, assado, aquele outro.
como se fosse difícil encontrar o André Ventura em Lisboa para lhe perguntar coisas. Não, é mais fácil perguntar ao ministro, é mais fácil pôr as palavras de Ventura na boca do ministro. Mas o ministro está a falar de Ventura. Isto é inacreditável. É o verdadeiro jornalixo que aqui está. Que linda peça jornalística, verdadeiramente independente. O Semanário Sol traz esta notícia. Pareceres jurídicos vão apagar ilegalidades dos partidos. Ou melhor, dos políticos. Partidos? Os políticos são de partidos. Aqui está o que Ventura defende. Querem acabar com o Tribunal de Contas. Ou seja, eles não querem acabar, mas na prática sim, porque o Tribunal de Contas passa a verificar apenas compras e vendas e negócios superiores a 10 milhões. Ora, 95% dos negócios que as câmaras municipais fazem são abaixo de 10 milhões, nem elas têm dinheiro para isso. E, portanto, quer isso dizer que 95% dos negócios que as câmaras municipais farão ficam isentas de fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Portanto, eles podem pagar o que quiserem, quem quiserem. Olha, por exemplo, na minha terra está a ser construído um depósito de água, atenção, não é uma mesquita, não é uma igreja, não é um hospital. É um depósito de água que vai custar mais de 7 milhões. 7 milhões um depósito de água, ok? Pronto, mais um bocadinho. Se esta lei tivesse vindo antes, já nem era preciso que o Tribunal de Contas fosse tentar descobrir como é que um mero depósito de água, que são paredes, uma infraestrutura com paredes, não tem nada mais do que isso, e um volume aberto no centro, como é que isso vai custar 7 milhões? E acho que é mais IVA, atenção que eu acho que é mais IVA. Não é? Inacreditável. Portanto, a partir de agora, quando o Tribunal de Contas for extinto para estes negócios abaixo de 10 milhões, posso-vos garantir que vocês vão ver troços de passeios com 100 metros a custar 1 milhão ou 2 milhões. Podem ter a firme certeza absoluta. Um parque infantil daqueles que valem 100 mil euros vão custar 1 milhão ou 2 milhões. Podem ter a certeza absoluta, meus caros. Porquê? Porque tem que sobrar dinheiro para todos. Para quem vende e para quem compra. E espero que não me cortem o vídeo com esta. Pois é. A cada dia são detidas 9 pessoas pelo crime de violência doméstica. Realmente isto é uma coisa inacreditável. O país não é assim tão grande, não é? A APAV nota dessensibilização da população. Quer dizer, estão a ficar insensíveis. Estamos a normalizar o inaceitável. Sempre houve violência doméstica, até se dizia entre homem e mulher, não metas a colher, são coisas antigas do tempo da outra senhora. Mas realmente é demais. Entre janeiro e março, PSP e GNR registaram em média 78 ocorrências de violência doméstica e 9 detenções por dia. As detectadas, fora as outras que não são detectadas, não é? É inacreditável, realmente tem que se fazer alguma coisa relativamente a isto, que é um crime que está realmente, enfim, a tomar proporções inaceitáveis. Mas lá está, lá temos o nosso ministro a dizer que não há crimes em Portugal, nada disso, esqueçam lá isso tudo. E diz a Renascença era a emissora católica portuguesa, agora é emissora islâmica portuguesa, diz, um estudo publicado este ano demonstra que desde 2019, lembraram-se agora, 2019, o Chega e André Ventura tinham uma exposição nos média muito superior ao peso eleitoral. Como se hoje em dia o Bloco da Canhota com um deputado, ou o PAN com um deputado, ou o JPP, bem, isso também ninguém liga nenhuma, ou partidos com um deputado, não tivessem uma exposição muito superior ao normal. Desde 2019 nós temos um deputado, mas também tínhamos um deputado, por exemplo, na Iniciativa Liberal, também tínhamos um deputado no LIVRE, e todos tinham muita visibilidade, se calhar mais do que mereciam, acredito que sim, mas são partidos que estão ali representados. O melhor vem a seguir. O jornalista Miguel Carvalho, comunista assumido, de cartão passado, autor do livro Por Dentro do Chega, que é uma coisa que é só para dizer mal do Chega, considera que o sistema mediático está frágil e deixou o líder do Chega determinar a agenda. Vejam o que diz aqui em baixo. Média fizeram crescer o Chega? No início foi ingenuidade. Ingenuidade, diz o comunista. Agora é cumplicidade. O comunista diz que os média, que são todos anti-Chega, são cúmplices com o Chega. Ok? Os média, que são todos de uma ponta à outra, há um ou outro que não é tão chocante, mas a esmagadora maioria, 95%, é chocantemente anti-Chega, e dizem-no, os comentadores dizem-no, escrevem-no, olha, estão expressa todas as semanas atrás, coisas contra o Chega, vem este comunista de papel passado fazer-se de jornalista,
mas aquilo, ele é um ativista do Partido Comunista, vem ele dizer que os médias são cúmplices. Cúmplices são dele, que andou a tentar vender o livro por todo lado, está a tentar ganhar dinheiro à conta e à custa do Chega, de quem ele diz o pior possível, mas está a receber dinheiro com o livro que está a vender. Devia dar metade ou mais de metade para o Chega daquilo que receber, não é? Pois é. E cá está o PS, que surge 10 pontos à frente da AD, em novo barómetro, o tal que mede a pressão. PSD e CDS cai para terceiro lugar. E quem fica em segundo? Não há. Só há PS e AD. PSD e CDS, que é a mesma coisa que AD. E não há Chega. Portanto, o Chega desapareceu. Meus caros, pronto, só me resta despedir-me de todos vós. Eu pensava que era de um partido, mas afinal esse partido foi excluído, ninguém me disse nada. Eu estou aqui a fazer uma figura triste, porque estou aqui a falar do Chega, mas o Chega já não existe. Ou então são estes que estão a fazer as figuras tristes, ou então são estes. Decidam vocês. Parece que existe, afinal, porque o polígrafo, ou o mentígrafo, como quiserem, vem dizer que o líder do Partido de Iniciativa Liberal critica o rival do Chega por ter defendido um aumento das pensões financiado por fundos europeus. Portanto, mais um que aparece alguém a falar do Ventura. Fotografia de Ventura, vá lá, que da outra vez o ministro nem sequer aparecia a fotografia de Ventura. Está ali a fotografia do Ventura, mas está um outro tipo qualquer a falar do Ventura. Não é o Ventura que fala. É outro tipo a pôr palavras na boca de Ventura. Eleições a 10 de março, já foi, não é? Ventura defende aumento de pensões com fundos europeus. Quem diz não é o Ventura, é um tipo que diz que é o Ventura. E o polígrafo vem dizer que é verdade que esse tipo disse isto, mas não foi o Ventura. A esquerdomalha jornalista vai desenterrar frases de 2023, vejam bem, como se fosse uma notícia atual. Frases de 2023. O que já mudou de lá para cá. Foram só 3 anos, é verdade. Mais de 3 anos, porque isto é março. Mas o que mudou em Portugal. Funcionária do MNE criou rede de tráfico de pessoas, legalizou irregularmente mais de 1000 imigrantes com selo falso e tinha 1 milhão em notas escondidas em casa. A prova descarada da verdadeira invasão de imigrantes. Só esta foram mais de 1000, ok? É uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas que foi acusada de 500 crimes. Acusada de 500. Vamos lá saber quantas é que ela cometeu, quantas é que ela perpetrou. 500 seguramente são desses que ela é acusada, mas ela não cometeu só estes 500, deve ter cometido muitas vezes estes 500. 500 crimes de auxílio à imigração ilegal. Conheça a história pelo link dos comentários. É o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Chega ultrapassada nas intenções de votos. Oh, diabo! Isto não era para se dizer. Uma sondagem do Diário de Notícias. O Diário de Notícias é o diário do Kremlin, não era para se dizer isto. Aparece o Chega e aparece... O Chega não é para se dizer. Põe-se só o Montenegro e depois põe-se o Carneiro, os dois, em frente um ao outro. Não se fala no Chega, porque são, como muito bem diz aquele comunistoide, estão a dar palco ao Chega. Como se o Chega não tivesse no seu palco mais do que suficiente para aparecer a nível nacional. Temos as redes sociais mais robustas do que todas as outras somadas. Precisamos então de um palco. Bom, e cá está, 23,5 André Ventura, 23,2 Luís Montenegro. Ok? Muito bem. Temos um problema sério com a polícia em Portugal, meus caros, e não sabíamos. Um comentador da Renascença, portanto a emissora islâmica portuguesa, antigamente era católica, refere que há agentes inclinados a votar no Chega. Como se isso fosse um crime de lesa pátria. Portanto, há polícias inclinados a votar no Chega. Se votarem no PS não há problema nenhum, podem votar no PSD, podem votar em qualquer partido, podem votar num partido que defende a ditadura do proletariado, como o Bloco de Esquerda, ou o Partido Comunista, isso não há problema. Partidos que defendem ditaduras, não há problema. Agora não Chega que não. E parece que há agentes inclinados a votar no Chega. E André Ventura é uma espécie de Mário Nogueira da polícia. Bem, temos um problema sério com a polícia em Portugal. Portanto, não pode nenhum agente estar inclinado a votar no Chega. Pode estar inclinado a votar em quem quiserem, como digo, nos
partidos que são antidemocráticos, como o PCP e como o Bloco de Esquerda, pois previam, o Bloco de Esquerda vem da UDP e outros partidos que previam e que pugnavam pela ditadura do proletariado. Era uma ditadura, hein? Sabemos bem o que é o proletariado. O proletariado é o Comitê Central, não é? São meia dúzia de pessoas. Esses, não há problema. Agora, se estão inclinados a votar no Chega é que não pode ser, está bem? E parece-me também ser o princípio orientador do novo Ministro da Administração Interna. Chega, nunca. Todos os outros, pode ser. Bloco da Canhota, pode ser. PCP, pode ser. Chega, nunca. E, por falar em nunca, cá estou eu, sempre. Nas jornadas parlamentares em Viseu, que ocorreram 17 a 19 deste mês, foi no fim de semana passado. Aqui estou eu, desde 2019 até agora, enquanto cá andar, serei sempre Chega. E quando acabar o Chega, pronto, não serei do Chega, mas enquanto o Chega estiver, eu estou cá. Portanto, tanto faz que tentem acabar com ele, como diga o pior possível, eu cá estarei a defender os meus princípios desde 2019, desde o princípio até agora, ok? Chamámos Nuno Tavares Pereira, do movimento de apoio às vítimas dos incêndios, a MAVIM, de Midões, e ele disse coisas muito acertadas e que muita gente não gostou de ouvir. PS e PSD não gostaram de ouvir na Comissão Parlamentar de Inquérito, que ocorreu na passada quinta-feira. Eu fiz várias perguntas e ele respondeu, e foi o único que respondeu o que sabia e o que disse sem medo. Porque todos os outros que nós lá temos chamados, enfim, outros partidos também têm chamado, o que dizem é que não sabem de nada, nunca ouviram falar de fogo posto. Fogo posto, o que é isso? Não? Fogo de madrugada, fogo às 3 da manhã, mas isso foi um raio, isso foi um foguete, mesmo quando não há festas, mesmo quando não há tempestade nenhuma, mesmo quando está bom tempo. Ou foi um raio, ou foi um foguete, às 3 da manhã. Já não podem dizer que foi uma queimada, porque às 3 da manhã ninguém faz queimadas, não é? Então ou é um foguete ou é um raio. Pronto. Ignoram completamente os fogos postos, que são 90% deles no interior, e ignoram também que é preciso vigiar as matas, porque se nós não vigiarmos as matas, os incendiários continuam a entrar para elas adentro, todos os anos, já está aí tudo a arder outra vez, e portanto agora com esta temperaturazinha a aumentar, vocês vão ver, eu vou trazer-vos aqui todos os dias, na minha página do Facebook, a evolução dos incêndios, que neste momento já há por todo lado, mas ninguém fala nisso. Vou-vos mostrar isso ainda hoje no meu próximo vídeo. E isto é, meus caros, isto é espetacular. Tiraram a carta de condução, os estrangeiros, os industões, tiram a carta de condução sem saber falar uma única palavra em português e passam na parte teórica, que é preciso responder às perguntas. Há uma pergunta, há várias respostas, é preciso selecionar a resposta certa. As perguntas são em português, ou inglês ou francês. Os industões não sabem nenhuma destas línguas e acertam. Como é que é possível que acertem? É realmente algo inacreditável. E muitos deles nem carta de condução têm, porque há países lá do Oriente em que não há carta de condução, simplesmente não há. As pessoas conduzem só e pronto. Chegam aqui, não têm carta, fazem rotundas pela esquerda, como eu já vi em Odivelas, não dão prioridade a quem vem de direita, como eu já vi em Odivelas, têm acidentes quase todos os dias, como acontece em Odivelas, e num deles morreu um desses, morreu um condutor desses, foi literalmente atropelado por um autocarro, ao qual não deu prioridade, eles não sabem conduzir, meteu-se à frente do autocarro, o autocarro passou-lhe por cima, é tão simples como isso, e esse morreu. E portanto, outra coisa que acontece muito, já agora, que também já falei nisso, é que quando há um acidente, o condutor indostânico desaparece, sai cá fora para ver os estragos, nunca mais ninguém o vê, chega-se as pessoas, chega-se o povo, onde é que ele está, onde é que ele está, e o passageiro, quando há passageiros, ele desapareceu. Passado um bocado aparece um outro a dizer que era ele que vinha a conduzir, ou seja, aquele motorista que estava a conduzir o carro não era o motorista que devia estar a conduzir o carro, estava a conduzi-lo em nome de outro. Esse outro, sim, é que devia estar a conduzir aquele carro, mas esse outro está a conduzir outros carros e, portanto, eles com um nome só conduzem vários carros. Dizem que há, eu isso não vi, mas dizem que há industões com motoristas que têm 3 e 4 telemóveis do lado direito no banco do passageiro e que recebem chamadas de toda a gente para ir substituir os outros que estão a ser chamados. Não vão os outros, vai este. Ok? Pronto. É o que dizem. Não sei se é verdade, mas é tanta gente a dizer que eu só posso acreditar.
A Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais, já vos falei nela há pouco. Isto foi a audição do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil entre novembro de 2020 e janeiro de 2025. Claro que lhe fiz uma pergunta ou duas, só tive 2 minutos neste caso, fiz uma ou duas perguntas incómodas, o senhor lá foi respondendo como pôde, era um senhor Brigadeiro-General. Este não foi dos que disse mais, este foi dos que disse que não lhe repugna considerar que há mesmo negócios e negócios fortes nesta lógica dos incêndios rurais, porque realmente não é normal que um país tão pequeno como o nosso arda desta forma descomunal ano após ano. Claro que há uns anos piores do que outros, também quando ardeu tudo num lado não pode voltar a arder, nos próximos anos não cresce vegetação e é por isso que não... Mas mesmo assim, há zonas do país em que arde até um determinado limite e no ano seguinte arde do limite para a frente. Isso é que é inacreditável. E lá está a sondagem. PS largado à frente do Chega já ultrapassa AD. Portanto, a notícia não é o Chega ter ultrapassado AD, é o PS que ultrapassou AD. Aliás, nas últimas sondagens já aparece isso. A única diferença nesta sondagem, se isto é uma sondagem ou se é um barómetro, é que o Chega ultrapassa pela primeira vez AD. Nós ultrapassamos AD pela primeira vez. Já ultrapassamos o PS, tanto que temos mais deputados do que o PS, temos mais 2, não é? Nós temos 60, o PS só tem 58 na Assembleia da República. Portanto, nas últimas eleições, nós já ultrapassamos o PS. E agora, ultrapassamos a AD. A notícia devia ser esta. Chega, já ultrapassou todos. Mas não, a notícia é que o PS ultrapassou a AD. Hã? Espetacular. Ganda jornalista, hã? E cá está mais um músico que devia limitar-se a fazer música e a cantar e que fala de política, não é? Vivíamos num bairro da classe média em Almada, só sofri racismo mais tarde na adolescência, portanto este fala da adolescência, não é? A Carolina Deslandes falou que foi apalpada aos 18 anos e este fala da adolescência, olhando para ele vê-se que não é bem um adolescente, portanto isto já aconteceu há algum tempo, mas lá está, quando ninguém fala de nós, temos nós que dar que falar, não é? E a SIC falícias, não é? E a sua agenda racista. Que alguém paga. Isto não é notícia nenhuma. Um tipo que veio aqui dizer que se passou alguma coisa há 30 anos atrás não é notícia nenhuma, por definição, mas é propaganda e tentativa de manipulação de quem vê e de quem lê estas notícias. Mais de 1000 imigrantes ilegais saíram do país através do retorno voluntário desde 2025. Quem o diz é este senhor, mas não sei que números é que estão na sua presença, na sua posse, porque eu não vejo em lado nenhum essa tabela. Eu não acredito em nada disto, porque eu sei que os imigrantes do Indostão não têm dinheiro para voltarem para o Indostão. E sei que os imigrantes brasileiros também não têm dinheiro para voltar para o Brasil, nem ganhavam nada com isso. Portanto, os brasileiros e os indostões, se é para voltarem para a terra deles, alguém vai ter que lhes pagar o bilhete, alguém vai ter que os meter lá. Portanto, não me venham dizer que houve 1000 brasileiros, ele diz que aqui a maioria é brasileiros, não me venham dizer que há 1000 brasileiros que andam aí olhar para os bolsos a ver se chega o dinheiro até ao fim do mês, que vão pagar 1000 e tal euros para irem para o Brasil. Não vou, não me digam isso, porque eles não têm esse dinheiro. E, portanto, eu não acredito em nada disto. Eu tenho a certeza que nenhum imigrante saiu por sua livre vontade de Portugal e pagando a viagem do seu bolso. Tenho a certeza absoluta. Aguardo, portanto, a lista desses imigrantes, não é? Que nunca será revelada. Isto só serve para se dizer uma coisa, é mais um soundbite. Há 1000, podiam dizer 2000, podiam dizer 50.000, mas parecia mal, não se acreditava, então dizem 1000, pronto, há 1000. Bem, um país em que tem 2 milhões de imigrantes, para aí 2 milhões e meio, em que mais de 1 milhão é ilegal, saírem 1000 realmente é um número mesmo, enfim, notável. A polícia não devia pactuar com números inventados pelos políticos profissionais. Não devia. É esta a minha opinião.